Então, gente, olha, eu vou compartilhar aqui a minha tela, mas eu não trouxe, eu não fiz slides nessa aula de hoje, eu vou usar os slides do meu professor que me deu aula na faculdade, tá? Mas assim, gente, vocês sabem que eu sou confusa com tecnologia, né? Sempre lembro isso para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam sem melindre que a gente volta. Eu vou passar esses conceitos para vocês lembrarem de algumas coisas que a gente já discutiu aqui em aulas anteriores. Certo, galera? Lembra que quando a gente estava falando sobre a geologia, a gente, a gente comentou que a origem do planeta Terra ela é bem antiga, que nós tivemos uma série de eras. Eu até falei sobre a importância ali do Darwin para o pensamento moderno e para o quanto a gente revolucionou a maneira de entender os seres vivos. Vocês lembram disso, gente? Dá um joinha para mim, ó. Porque senão eu volto aqui nessa aula. Que aquela aula eu falei que era a de a de 1 milhão de dólares, né? Que é uma aula bem importante da gente lembrar. Que assim, quando a gente pensa em geografia, gente, a gente sempre está pensando entre a interação entre os seres e os espaços. E os espaços, eles estão sempre em movimento, né? Então é isso que a gente sempre resgata quando a gente fala de geografia. Então, quando a gente estava falando ali da, da deriva continental e de como teve a separação ali da Terra e o surgimento dos seres, é exatamente esse aqui que é o foco de estudo dessa área científica que é a biogeografia, certo, galera? Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns conceitinhos, só um segundo. Bom, agora vocês estão vendo o multiverso aí, né? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Digam aí no fone. Sim, Sim? Sim. Então, gente, olha só. Quando a gente fala de biogeografia, a gente está usando esse prefixo aqui que é bio, que quem aí lembra o que significa bio? Ninguém, gente, me dá essa alegria desse fim de semana. Bio vem de biologia, que são seres vivos. Perfeito, olha, o bio é a mesma bio da biologia. Quando a gente fala de bio, a gente fala de vida. Então, se a gente fala, por exemplo, da biologia, a gente está falando de uma ciência, né, que construiu uma lógica, uma metodologia lógica para falar da vida. A biogeografia, ela vai ter um foco mais específico nos seres vivos. Então, quando a gente fala de geografia, lembra que eu falei, gente, que geo é terra e grafia é escrita, que é a sistematização do planeta Terra. Então, quando a gente fala de biogeografia, a gente fala da sistematização do planeta Terra, levando em consideração as formas de vida. Então, a gente tem esses conceitos aqui dos autores que são referência, que mostram que é como a gente vai ter a repartição dos seres vivos na superfície da Terra e a análise das suas causas. Mas como assim a repartição dos seres vivos? Lembra que a gente tinha falado que o planeta Terra, em um momento, ele já foi uma pangeia, que ele teve aquele fenômeno da deriva continental que fez a separação dos continentes, acabou acontecendo depois de um tempo. Então, assim, gente, vamos imaginar que assim, tá tudo junto, né? A superfície terrestre está toda colada. Daí você tem aquele descolamento, né, que a gente viu nas aulas anteriores. Então, alguns seres ficam para um lado da superfície terrestre e o outro para outro. Certo, gente? Eu estou aqui gesticulando, vocês conseguem me ver?
Sim. Você sempre consegue me ver, né? Mas enfim, gente, a lógica é essa, assim, é a gente pensar, lembra aquele moço, daquele nome bonito, que eu vou falar sempre dele, o Wegener, que ele falou dessa teoria aí da deriva continental. Então, ele comprovou, inclusive, ali, ele, ele comprovou não, na verdade, porque ele já não estava mais vivo. Mas a hipótese dele foi comprovada a partir do momento que a gente descobriu a dorsal mesoceânica. Então, assim, olha, se a gente tem uma comprovação de que existiu esse deslocamento, esse descolamento das placas tectônicas, então a gente percebe que essa separação ela ocorreu, ela é evidenciada, certo, gente? Todo mundo está junto até aqui, gente, que é muito importante, a deriva continental. Todos juntos, vou voltar aqui no chat, dando um joinha aqui. Deriva continuar. Explica de novo. A deriva continental, gente, que assim, ó, imagina que o mundo ela é uma bolinha igual no Dragon Ball. Ele tá ali, ó, redondinho, redondinho, bolinha. E daí, em um determinado momento, a gente teve o quê? A gente teve um descolamento. Assim, eu mostrei para vocês em imagens, inclusive, como a gente tem até parece uma pecinha que se encaixa ali a América do Sul com a África. A gente teve aqui esse descolamento. Estima-se que ele aconteceu há 200 milhões de anos, que é um período que é estimado aí pelos geólogos, que como eu falei para vocês, né, através do estudo das rochas, né, porque a gente tem as formações rochosas, que a gente vai ver em uma próxima aula com mais afinco, mas a estrutura que formam as rochas, elas acabam contando para a gente a história do planeta Terra. Então, por isso que, assim, a partir do momento que a gente consegue observar aquela dorsal mesoceânica que eu mostrei na semana retrasada, a gente consegue comprovar que esse descolamento aconteceu. Então, a gente chama essa teoria de teoria da deriva continental do Wegener. Certo, galera? A gente já viu isso. Tudo bem, ó? Vamos dando um joinha aqui, que daí eu vou avançando, tá? A partir desse momento, gente, a gente começa a falar de placas tectônicas. Eu até mostrei uns mapas para vocês, né? A partir do momento que a gente tem essa tectônica de placas, a gente tem placas que elas continuam interagindo. Lembra que a gente viu isso? A gente tem alguns movimentos dessas placas tectônicas, elas fazem a subducção, surgimento, elas se movimentam, a gente tem tsunami, a gente tem, a gente tem um deslocamento que ocorre o tempo todo das placas tectônicas. A gente até já falou isso aqui no Brasil, a gente não sente, porque a gente tem a gravidade, né, gente? A gravidade que faz com que a gente não perceba os movimentos da Terra. Porém, a gente tem esse deslocamento acontecendo o tempo todo. Esse deslocamento, ele vai modificar de forma completa como os seres vivos eles interagem. Sabe, gente? Imagina assim, olha, bem aquele filme de aventura de ação ali que você está assistindo, e daí de repente está acontecendo ali um tremor, e daí, olha, separa ali o chão separa, se abre-se um grande vão. Daí imagina assim, aquele casal ali do filme de aventura ficar um de um lado, um outro, um outro do outro. Já é uma grande tragédia, né, quando a gente está assistindo aí filme de aventura. Mas assim, gente, imagina a gente perceber ali, ó, a diferença entre a localização e o clima da América do Sul para a África, em relação à África. A gente tem toda uma grande mudança. É fácil imaginar isso, gente?
Faz aí um oi para mim no chat. Ah, então. Você já tinha explicado sobre placa tectônica, não tinha? De que Sim, elas sim. estão. Eu tô voltando aqui, gente, porque eu vou sempre reforçar para vocês as coisas que são importantes e que caem. E assim, gente, a biogeografia, que é o nosso tema da aula de hoje, ela é uma ciência que ela é cunhada exatamente por conta por conta da relação da vida com a tectônica de placas. Certo, gente? Por isso que eu tô voltando aqui, ó. Estamos juntos? Ah, você não tá compartilhando nada, né? Não, não tô compartilhando nada. Tô aqui só gesticulando aqui. Tá bom. Na verdade, eu estou compartilhando a minha tela, enfim, ela não tem nada relevante agora no momento, mas assim, eu queria mais olhar para vocês em relação a essa questão da tectônica de placas, porque é de importância sumária que todo mundo saia daqui sabendo que esse fenômeno aconteceu, certo? Ó, gente, isso daqui ó, é o mesmo nível de terra plana, A gente. gente Não dá pode para dizer. Não dá Ah, para sair da aula de hoje sem a gente entender que a gente tem placas tectônicas diferentes ao redor do mundo, que elas estão se movimentando, e é exatamente ali, ó, essa região que a gente habita, que é a superfície terrestre, que é essa crostinha. Beleza, gente? Agora é o momento de me fazer feliz dando aquele joinha ali, ó. Se nós estivermos juntos. Quem tiver na dúvida pode chegar, que agora esse é o momento. Então, assim, gente, esse deslocamento, ele é importantíssimo para a gente entender alguns fatores, que assim, olha, eu dei esse exemplo aí do filme de aventura, que assim, é uma tragédia, né? Se um casal, ele se separa em um filme aí numa narrativa romântica. O que que acontece com os seres vivos, né? Se os seres vivos, eles têm um deslocamento tão grande e eles têm uma diferença tão grande entre clima e espaço, eles vão se adaptar. Essa que é a realidade. Então, assim, grandes das hipóteses que de onde partem ali os princípios da vida, elas têm relação com o espaço que os seres vivos habitam. Então, é exatamente por isso que a gente tem essa parte aqui da geografia, que é a biogeografia. Então, assim, olha, imagina, assim, até eu sempre vou puxar aí para vocês um pouquinho para a história do Brasil, né? Para a geografia do Brasil, que assim, ó, a gente teve ali, ó, por exemplo, a gente tá ali abordando ali aquele momento da escravização de seres humanos, onde pegaram seres humanos na África e trouxeram para a América do Sul. E esses seres humanos escravizados, eles tiveram muita dificuldade de voltarem para a África, né? Até hoje em dia, né, não sei, tem alguém aqui que é de algum movimento negro, panafricanista, Rastafari? Que, assim, hoje em dia a gente uma corrente de pensamento religioso e social que é o panafricanismo, que defende assim que a população preta ela consiga novamente voltar para a África porque eles não tiveram recursos. Porque assim, imagina, se a gente está falando de seres humanos já dentro desse grau de adaptação, que sofreram uma grande diferença entre a África e a América do Sul, o que, que acontece com os outros seres, né? Assim, imagina o que acontece ali com o que acontece com uma árvore, por exemplo, o que acontece com o que acontece com uns animaizinhos, né, os insetos. A gente vai ter o quê? Novas formas de interação. Que assim, quando a gente modifica os seres de seu local endêmico, né? A gente utiliza essa palavra. Já ouviram essa palavra, gente? Endêmico? já, mas eu não lembrava o significado. Vou trazer alguns conceitinhos para vocês eu vou fazer um glossário, né? Acho que é melhor, né? Deixa eu pegar aqui
um significado aqui mais chique. Enfim, olha, em termos técnicos, o endêmico na biogeografia quer dizer apenas nativo. É só isso. É restrito a determinada região geográfica. Alguém aqui tem peixe? Peixinho? Vocês já tiveram na vida? Já, Tem um peixinho que ele vive solitário, que é um peixe beta. Vocês já viram? Bem coloridinho, que ele é lindo, lindo, lindo. sim. Ele vive nos aquários bem pequenininhos, assim, olha. Ele é um exemplo de espécie que não se adapta facilmente fora do ambiente dele. Então, assim, quando ele é retirado, é porque agora ele já está domesticado. Mas, assim, ele não consegue interagir com outros seres vivos e isso compromete a vida dele, sabe? Isso daí é um exemplo característico. Mas, assim, gente, a tendência, a tendência geral da biologia, né, da vida de um modo geral, a gente quer o quê? Lutar pela sobrevivência. Tanto a gente ser humano, quanto quando a gente pensa em outros seres, a gente pensa aí dentro do aspecto da evolução, a gente pensa que está todo mundo lutando pela sua sobrevivência. Por isso que a gente se adapta. A gente sempre se adapta a momentos de crise, né? Eu sempre vou utilizar isso porque a gente é uma palavra que vocês podem gastar nas questões dissertativas e na redação do Enem, que é aquela palavrinha ali que a galera gosta de tatuar ali no bracinho, ó, resiliência. A resiliência, ela é muito importante para quem é vivo, né? Porque quer dizer o quê? Que você vai resistir e se adaptar às condições, independente de quais sejam. E as formas de vida, elas se adaptam. A gente se adapta, né? Tem aquela imagem clássica ali da evolução do ser humano, e a verdade é, assim, a gente nem sempre teve o modelo de vida que nós temos hoje. A gente foi evoluindo, né? Vocês vão ver isso mais a fundo em biologia, se é que já não viram, né? Gente, me conta aqui, ó, me conta aqui quem conhece e acha o Charles Darwin um cara legal, vai fazendo um joinha aqui para mim. Se alguém aqui não conheceu o Darwin, faz assim para mim, ó, tipo para baixo, ó, que a gente vai ter que falar do Darwin muito, gente. Vocês são estudantes que vão entrar aí nas melhores faculdades aqui do Brasil, olha. Quero todo mundo aqui conhecendo o Darwin, que é um dos maiores pensadores. Ele é um dos principais expoentes para a gente chegar no pensamento moderno, tá, gente? Por favor, gente, olha, teoria da evolução das espécies, independente de para que disciplina seja, gente, é muito importante vocês conhecerem, tá? Pedro, pode falar, meu amor. Não foi o Darwin que desenvolveu a teoria da evolução? Ele mesmo, olha, gente, a teoria da evolução, ela é importantíssima, gente. É assim, olha, eu vou até passar aqui, ó, vocês conseguem ver, agora vocês conseguem ver a imagem que eu estou compartilhando? Fala no áudio, que agora eu não vejo mais vocês, gente, eu sou confusa com Sim, tecnologia. tá compartilhando. Tá, então vamos lá. Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a diferença entre a evolução ou o criacionismo. Então, assim, gente, a gente, a gente tinha aquela teoria, a teoria aqui do cristianismo, de pensar assim, olha, na Bíblia a gente começa ali na Gênesis, de que deu-se a luz. Foi assim que começaram as formas de vida, assim que o planeta Terra surgiu. Isso é uma teoria criacionista, porque você atribui a criação do planeta Terra a uma entidade deídica, né? Enfim, né? A gente teve ali o dilúvio, a Arca de Noé, que assim, o Noé, ele vai ter o quê? Ele vai ter dois
dois seres da mesma espécie, para poder garantir ali, ó, que esses seres eles se reproduzam. O Darwin, ele fez uma grande revolução, por isso que ele é o marco da ciência moderna, gente. Vou falar isso no repeat. Pode escrever com essas palavras aí, ó, em qualquer prova que vocês forem fazer, porque ele é uma das figuras aí importantes para modificação do pensamento. Então, assim, gente, ele vai falar o quê? Que apesar de ele ser religioso, eu fechei a tela também, tá, gente, para eu conseguir ver vocês no chat aqui, qualquer coisa vocês me chamam. O Darwin, ele vai falar o quê, gente? Ele, apesar de ele ser religioso, ele é muito religioso, ele é protestante, ele acredita em Deus, ele acredita na Bíblia, ele não vai ser um tipo de cientista que vai chegar e vai se opor a ideais da igreja. Ele vai apenas observar, ele vai observar como que os seres vivos eles se comportam de acordo com os espaços. Eu vou colocar aqui no chat a recomendação de um filme, só que eu não sei o nome dele em português. Tem alguém aí que faz o translate? Faz o quê? Faz o translate, faz a tradução? Ou depois eu mando para vocês no grupo, mas ó, tem um filme, ó, eu não sei o nome do filme de verdade em português, mas ele em inglês, ele se chama N's Box, que é a caixa da N. Vou colocar no Google ali, depois eu mando para vocês o nome em português, para vocês conhecerem. Infelizmente aí eu não assisti ele em português. Mas assim, ele é um filme bem legal para vocês verem, acompanharem esse processo. Que assim, gente, das principais teorias que o Darwin teve foi de que assim, a gente chama pejorativamente de cruzamento, né? Mas o termo científico é seleção sexual, não é cruzamento, mas assim, imagina assim que você tem uma determinada forma de vida, que ela tem uma maneira o quê? De se acasalar, né? De se demonstrar atrativa para outra forma de vida. E daí eles interagem ali sexualmente e eles se reproduzem, né? E a partir daí a gente vai criar novos seres. Beleza, gente? Até aqui tá bem básico, né? Qualquer dúvida, vocês me interrompam. Por isso que eu dei o exemplo daquele peixinho, o beta, que ele é um que ele fica bem isoladinho, ele não consegue conviver com outro ser que não seja igual a ele, que não seja exatamente da mesma espécie que ele. Na verdade, ele tem uma tendência, inclusive, de ser um peixe bem isolado. Então, assim, gente, quando eu falo de resiliência, eu estou falando exatamente dessa capacidade de adaptação e de conseguir interagir com outras espécies e sobreviver. Certo, gente? Mas nem todos sobrevivem, né? De maneira nenhuma, né? Olha, hoje em dia a gente tem 300 milhões de espécies aproximadamente, né? Entre as catalogadas, mas a gente tem muitas outras que não foram catalogadas. Mas imagina, assim, olha, por exemplo, vocês já viram aquele bicho preguiça, que é um bichinho muito fofinho, que até aquele símbolo daquele meme lá do de boas, do sou deboísta. O bicho preguiça, ele é super fofo, gente. Ele é uma gracinha, que gracinha de ser vivo. Ele, ele é um animal que ele é mamífero e vegetariano ainda. Ele é vegetariano, ele fica lá comendo o eucaliptozinho dele, porque o metabolismo dele é muito lento, né? O metabolismo dele é lento, por isso que ele é preguiçoso, porque o metabolismo dele é lento, então ele acumula bastante gordura. E ele tá lá comendo o eucaliptozinho dele
E do jeito que ele é lento, a gente tinha uns bichos preguiça gigantes, gente. Olha, tem zoeira. Na época, assim, eu sempre uso esse exemplo, assim, porque assim, na vida primitiva, se você pensa assim, ah, o homem das cavernas lutando contra o dinossauro, na verdade não era bem assim, sabe? Você tem um ser humano de 1,80 m e você tem um tiranossauro rex de 7 metros, eles não vão tentar fazer esse churrasco, né? Na verdade, o ser humano foi comer quem? Foi comer ali o bicho preguiça gigante, o koala gigante que estava lá, ó, com seus 2 metros de altura, porém ele era mais devagar, ele era mais lento, então ele entrou em extinção, sabe? Na verdade, assim, até é, todo ano tem um seminário de biogeografia numa ilha de Galápagos. Já ouviram falar da ilha de Galápagos? Que aí, enfim, é uma ilha que, inclusive, o Darwin, ele colava lá para caçar tartaruga. Ele ia para lá para caçar tartaruga, porque lá tinha umas tartarugas que elas tinham, assim, a parte das costas quadradas, assim, que quando a gente pensa na tartaruga, a gente pensa em ser, assim, redondinho em cima, né? Elas eram quadradas nessa ilha aí. A galera, na época das grandes embarcações, eles iam para essa ilha para pegar as tartarugas. Por quê? Porque eles ficavam meses e até anos dentro de embarcações. Então, para eles terem proteínas, eles caçavam essas tartarugas, tartarugas lentas, e deixavam elas o quê? De cabeça para baixo, com o casco virado assim, ó, para elas não morrerem. E era uma maneira deles armazenarem comida viva. E daí eles conseguiam. É uma carne bastante calórica, também com bastante gordura. E eles conseguiam sobreviver nas grandes navegações. Inclusive, esse é um motivo pelo qual essas tartarugas elas entraram em extinção. Então, gente, vocês conseguem perceber como que funciona essa lógica aí da interação espacial? É que assim, eu estou dando alguns exemplos para vocês meio que terem, que vocês abstraírem aí em relação às espécies que vocês conhecem. Porque quando vocês forem questionados a respeito disso, vocês vão observar ali as características de uma determinada espécie e vocês vão relacionar o quê? Com as condições do lugar. Que isso faz com que certos seres eles entrem em extinção. Vocês conseguem perceber essa relação, gente, entre a vida, a, a resiliência, a adaptação ao espaço? Ah, é isso, gente. Eu trouxe esses conceitos de biogeografia, mas assim, eu queria mais discutir mesmo essas formas de vida, as formas de vida com vocês, assim, olha. Por exemplo, gente, vamos lá. Alguém aqui sabe por que o leão ele tem aquele grande cabelo em volta dele? Para poder ficar chamativo para as fêmeas? Faz sentido, também faz sentido, é uma boa resposta, que é uma resposta correta, né? E assim, a gente tem ali a seleção sexual, lá que eu falei ali do Darwin, que assim, você precisa mostrar o quê? Atributos para você conseguir um par, para você conseguir se reproduzir, né? E assim, a juba ali do leão, ela denota força, então deixa sim ele atrativo sexualmente para a fêmea. Mas, na verdade, aquilo foi uma resistência biológica ao fato de eles terem muitas brigas, né? Na verdade, não é brigas, né? Eles são animais caçadores, né? E é para defender a jugular deles, assim. Ó. Você vê que o leão tem, a leoa caçadora não. Mas, assim, são maneiras com que a gente se adapta. Inclusive, assim, hoje em dia, a gente costuma aí falar aí ter o calvão de cria, a gente fala das pessoas calvas, a gente usa um produtinho de cabelo para o nosso cabelo não cair, mas um dos apontamentos científicos é que, assim, o ser humano, ele já não precisa mais ter tanto pelo, né?
ter tanto pelo, ter tanto cabelo. Então, que a próxima evolução aí do ser humano vai ser ter essa tendência a cada vez mais ir nascendo com menos cabelo. São tendências de evolução, sabe? Um dia a gente faz uma depilação a laser, no outro dia a gente compra um produto para passar no cabelo. Mas a gente não está levando em consideração o quê? O fator de que o nosso corpo, a nossa fisiologia, ela se adapta ao ambiente que a gente vive, sabe? Enfim, né? Quando a gente pensa nas árvores mesmo, né? Na estrutura das árvores. Por isso que assim a gente tem. Eu falo muito dessas árvores porque elas caem muito em prova, tá, gente? As coníferas, lembra das coníferas? Tem aquele formato de cone, que é quando a gente vê ali na estrada a gente vê aquele monte de eucalipto, aquela árvore, ela não é típica daqui, né? Ela não é uma floresta primária aqui do Brasil. Ela é típica da região de tundra, que é uma região que ela é muito fria, e ela vai ter gelo. Então, assim, esse tipo de árvore que consome bastante água, ela acaba controlando o congelamento do solo. É uma reação que o planeta Terra ele tem para conseguir fazer a vida acontecer. A partir do momento que você traz uma árvore dessa para um ambiente como o Brasil, por exemplo, olha, quem aqui pegar a estrada de São Paulo, qualquer estrada que vocês forem pegar, não interessa se vocês forem pela Dutra, pela Regis, pela Castelo Branco, com certeza observem, gente, vocês sempre vão ver essas coníferas, aqueles montes de eucalipto que a gente utiliza para para gerar madeira de reflorestamento. Esse tipo de árvore, ela faz o quê? Ela acaba secando os lençóis freáticos, porque ela consome muita água. Ela não tem, ela não tem ali uma estrutura biológica característica daquele espaço. Então, aqui, gente, a gente chega no ponto principal da biogeografia, porque aqui eu estou provocando vocês aí com observações aí sobre as formas de vida e como elas se comportam. Porém, assim, o que nos interessa criticamente enquanto cientistas é perceber que essa relação entre os seres entre os seres vivos e os espaços e os deslocamentos e adaptação conforme o deslocamento das placas tectônicas, o que isso interfere nas formas de vida? Quais são os impactos que isso pode causar? Então, assim, gente, a gente pode causar, por exemplo, a extinção de uma tartaruga, aí, como a gente falou, ou a gente também pode causar o quê? A morte de rios, né? A gente pode causar a desertificação de solos. Então, assim, olha, a gente tem que pensar que, independente da forma que você conceba Deus, sabe? Não estou aqui para falar de religião nunca, eu sempre estou aqui para falar de ciência. Mas, assim, gente, a natureza, quando a gente pensa que assim, a natureza ela é perfeita, não é por conta de algo voltado para o criacionismo de uma entidade deídica. É por conta do quê? Da tendência de adaptação dos seres vivos com os espaços. Então, quando a gente modifica muito esses espaços, os seres vivos, eles fazem o quê? Eles se deslocam. Eles não conseguem mais viver ali nos lugares de onde eles são nativos, né? Por isso que a gente tem aí o deslocamento também das espécies endêmicas. As espécies de um determinado lugar, elas acabam indo para outro. Gente, olha, eu nunca morei na região de vocês do ABC, eu não tenho muitos exemplos assim de urbanismo aí do ABC, talvez vocês tenham mais.
Mas, por exemplo, assim, eu sou da Zona Sul de São Paulo, né? Ali na parte pobre, ali na região ali do Racionais MCs. E daí teve uma, assim, eu sou velha também, né, gente? Então eu sou daquela época que a gente fala que a gente chega nos lugares e tudo era mato, e realmente era. O processo de urbanização, como eu falei para vocês, aqui no Brasil, ele aconteceu desenfreadamente a partir dos anos 60. Então, provavelmente, a família de vocês também pegou muito espaço aí quando tudo era mato. E em um determinado momento começaram a construir uma série de condomínios ali na zona sul de São Paulo, né, de onde eu vim. E começou a aparecer um monte de sapo, rã, perereca, sei lá, eu não sei muito reconhecer, porque eu sou uma garota muito urbana e eu não conheço muita espécie. E eles começaram a aparecer mortos, assim, nas ruas, assim, sabe? É, é uma espécie que não conseguiu se adaptar àquela mudança, sabe? Agora acabei de me mudar, né? Conforme eu falei para vocês, estava nessa loucura de mudança. Eu morava ali na Serra da Cantareira e eu adorava, assim, que tinha uma araucária no meu quintal. Eu fui para lá justamente por isso. E tinha uns macaquinhos que moravam ali nessa araucária. Começaram a construir um monte de prédio. Em um determinado momento tinha macaco batendo na porta da minha janela, assim, ó, batendo na minha janela, que eles estavam desesperados com o barulho das construções. Em menos de 6 meses eu já não via mais macacos ali, sabe? É, a gente causa impactos ambientais e a gente tem que ter criticidade para isso também, sabe? É, eu não lembro qual que é o nome de um. Tem um site que a gente compartilha muito, que é de coisas boas, de memes para te desestressar, acho que é Ovelhas Voadoras, alguma coisa desse tipo, vocês conhecem? Que conta só notícia boa, só notícia boa. E, enfim, nessas épocas aí de estresse aí de rede social, eu também tento ver aqui algumas coisas para desestressar e também não ficar muito doida. Mas, enfim, né? Eu não quero ler também, às vezes, sobre política, eu quero o quê? Ver o meme dos gatinhos, gatinhos fazendo coisas fofas, as crianças fazendo criancices. Esses dias eu vi uma notícia falando assim: paraquedista distribui 400 sementes na região da Mata Atlântica. Tipo, eu olhei para aquilo assim, e todo mundo falando, minha nossa, que notícia boa. Eu olhei assim chocada, eu falei, mas não, gente, socorro. Tipo, socorro. Quem que esse cara pensa que é, meu? Chegar um único ser humano e levar novas espécies tipo, para uma região de uma mata que já está desmatada e os seres que vivem lá já estão lutando para sobreviver, sabe? A gente, quando a gente planta, a gente também pode causar o desequilíbrio ecológico. Então, assim, que é o exemplo do eucalipto ali, gente, das coníferas. Então, gente, é muito importante. A gente vai ir adiante aí nesse assunto quando a gente estiver falando de impactos ambientais, mas a verdade é, gente, que todas as formas de vida, elas acabam dependendo umas das outras, né? A gente está em redes de ligação que não necessariamente são sociais no nosso caso, como seres humanos. Porém, assim, os seres vivos, eles também vivem essas interações. É, Ai, galera, eu gostaria muito que vocês assistissem. Eu vou voltar ainda hoje, né, na próxima aula. Eu trago para vocês o nome em português desse filme. Inclusive, eu vou até procurar se tem algum link num torrent, que é um filme muito legal, que mostra que esse processo de descoberta da evolução das espécies e da adaptação dos seres vivos aos espaços que o Darwin fez. Ele se chama N's Box, né, que é a caixa de N, porque N era o nome da filha do Darwin. E o Darwin, ele era um religioso protestante. Não estou aqui para julgar a religião de ninguém, novamente, vou enfatizar que assim, falamos de ciência e assim, a religião, cada um tem a sua,
e não é da minha conta. Assim, são coisas diferentes, tá? Mas enfim, né? Culturalmente, existem algumas igrejas protestantes que eles acreditam que a família ela fica mais forte quando você acaba se reproduzindo entre a própria família, né? Tem uma série de religiões, não quero citar o nome agora, que até hoje pensam isso, assim. Mas isso tem uma questão que reflete muito mais a causa social capitalista, né? Para você não ter que dividir ali as heranças, não ter que dividir as terras e fazer uma família crescer, né, entre si, do que com fatores religiosos em si. Mas, enfim, o Darwin, ele era de uma religião dessa. E ele se casou com uma parente próxima, que era uma prima dele. E ele, de repente, percebeu o adoecimento dos filhos dele, sabe? E ele tinha uma filha chamada Anne, que era o amor da vida dele, assim. Então, esse filme aí se chama Anne's Box, porque a caixinha da Anne, que era onde o Darwin começou a coletar coisas querendo salvar a filha dele, querendo entender porque a filha dele era tão doente. E foi aí que ele começou a pensar ali em genética. Ó, teve um colega que lembrou aqui, ó, que lembra que aquelas histórias de monarquia, rei e rainha. É bem isso, gente. Vocês verem o Game of Thrones lá, os Lannister. É muito isso, gente. Quando a gente pensa o início da sociedade, a gente vai sempre partir das estruturas de poder. Nem só nisso, né? Acho que até hoje a gente está nessa das estruturas de poder. Mas é que daí hoje a gente já tem a comprovação genética de que, assim, inclusive a própria igreja condenou esse hábito como incestuoso, porque ele enfraquece a espécie. Então o Darwin ele começou a fazer um monte de testes com uma série de espécies e ele teve uma crise existencial enorme, pensando, nossa senhora, a minha filha vai morrer porque eu me reproduzi com a minha prima. Nossa, é muito louco, gente. Eu espero que vocês assistam esse filme, ele é legal mesmo. E vocês vão usar esse tipo de reflexão, assim, galera. Que, assim, o que interessa no ponto de vista da biogeografia é a nossa capacidade de resiliência, que é a capacidade da forma de vida se adaptar ao espaço. E já veio o meu colega falar que eu falei demais, desculpa. Gente, vou deixar vocês em paz já. Relaxa, Pro, relaxa. E eles já vão ver mais agora, biologia agora ainda. Hoje vocês vão tomar essa surra, meus amores. É isso. Esse vai ser o momento, olha. Eu não quero ninguém saindo daqui hoje me falando que não conhece o Darwin. Não quero saber disso, gente. É uma vergonha igual falar que a Terra é plana. Não faça isso comigo. Até Isso, mais, Pro. galera. A Pro Luísa já está na sala. Alô, Luísa. Oi, Pro. Olha só, bem-vinda, professora. Eu estava aqui acabando com o local de fala da sua área aí de biológica